pode subir. Agora vamos dar a continuidade, né, às palestras. A apresentação da Júlia Baeta. A Júlia é formada em Medicina Veterinária aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é bacharel em Ciências em Bioveterinária pelo Royal Veterinary College. Ela fez residência em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais em Araçatuba, nos Brazos Valley. Ela terminou a pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Equinos pela IBVET. Ela é mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui, me arruma água. Então, é isso. Seja bem-vinda, Júlia. E ela vai trazer, né, o How to Do sobre o método de avaliação clínica da coluna toracolombar equina, tema, né, do mestrado dela. Aproveitem. Boa tarde a todos. Muito obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar falando pela primeira vez no SINCAV, em casa. O Mactori foi um método desenvolvido durante o meu experimento de mestrado e, como a Letícia já apresentou, é um método de avaliação clínica da coluna toracolombar equina. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, como que a gente desenvolveu. Então, ele é um exame físico da coluna toracolombar do cavalo. Ele consiste em 3 momentos: o momento de inspeção, de palpação e dos testes de mobilidade da coluna. E cada um desses momentos a gente estipulou alguns parâmetros que a gente avaliou e que a gente colocou para serem avaliados. E cada um desses momentos, cada um desses parâmetros, a gente também estipulou scores. E cada um desses scores com as suas certas definições também pré-definidas, na tentativa de eliminar a subjetividade que existe dentro do exame de avaliação, né, clínica da coluna toracolombar, que existe. Então, esse aqui é o Mactori, né, essa tabela que na verdade, o Mactori é a tabela que a gente desenvolveu. A gente vai passar detalhadamente por cada uma das etapas do Mactori, não se preocupem, eu sei que aqui está pequeno para poder ver, mas eu queria trazer ele inteiro para vocês poderem terem a chance de vê-lo. E essa tabela foi a que eu usei no meu experimento, e a tentativa de criar essa tabela foi para que cada médico veterinário praticante do campo tenha a oportunidade de utilizá-la na facilidade de eliminar aquela dificuldade da subjetividade da avaliação da coluna, que ainda ainda exige muito treino, ainda existe muita elaboração. Perdão. Então, aqui no primeiro momento, a gente tem a inspeção, a palpação e os testes de mobilidade. Então, cada um deles tem os seus scores estipulados. Obrigada, Lê. E cada um deles tem os seus scores já com as suas definições. Então, para o veterinário que estiver utilizando essa tabela entender e saber qual que é a resposta esperada, né, que ele deve esperar dentro do animal, do cavalo, dentro de cada score, e saber graduar o seu exame através de cada etapa. Então, na inspeção, os parâmetros que escolhemos colocar no Mactori, principalmente a avaliação do grupo muscular, da musculatura que faz o suporte dessa coluna, e também a mobilização ativa da coluna toracolombar dos equinos. Então, avaliando como que está essa musculatura, se ela está atrofiada, se ela está hipertrofiada. Então, cada score tem o nível de atrofia, por exemplo, avaliar também a conformação dessa coluna. Então, se esse animal tem uma cifose, por exemplo, dessa coluna, se tem uma lordose, se tem uma escoliose toracolombar. Questão também de contração abdominal. A musculatura abdominal é uma musculatura componente. Perdão, gente, estou atrapalhando a equipe de audiovisual aí. A musculatura abdominal é uma musculatura componente de sustentação e mobilização também ativa dessa coluna. Então, é muito importante nessa avaliação primária.
E também a simetria de Stuber sacral, a gente começa a avaliar também essa conformação da coluna, se esse animal né, tem a coluna deslocada para algum lado. Então, aqui são fotos, são imagens do meu experimento. A gente consegue ver, por exemplo, um grau 2 de cifose. Tá? O Mactori ele facilita a eliminação da subjetividade do exame, mas cada vez mais a gente vai eliminando essa subjetividade com o treino. Tá? Não é possível a gente virar o Mactori e fazer o trabalho pela gente. Então, esse método ele foi desenvolvido para facilitar o trabalho do médico veterinário. Mas é claro que a gente não consegue bater o olho e já definir o score sem ter um treinamento prévio, sem ter um costume de trabalhar examinando a coluna desses animais. Então, eu sei que é um grau 2 de cifose aqui, porque eu avaliei muitos animais durante o meu experimento e eu tive a oportunidade de desenvolver a minha técnica. Aqui, observando a musculatura de longuíssimo dorsal, de espinales, pegando também trapézio torácico aqui, musculatura de quadríceps, de glúteo superficial, glúteo médio. Então, a gente consegue avaliar toda essa musculatura auxiliar da mobilidade da coluna torocolombar. E isso tudo entra na avaliação do nosso exame componente aí para o nosso Mactori. O segundo passo é a palpação. Então, na palpação, a gente vai avaliar principalmente a dor muscular desses grupos musculares através da palpação com as pontas do dedo. Tá? Então, é uma palpação leve e sutil, não é uma palpação para causar dor, para a gente não gerar um falso positivo. Eu vou mostrar mais para frente, através de vídeos, a gente consegue ver melhor. Mas aqui eu tenho algumas imagens mostrando, então é apenas com a ponta dos dedos, passando pela musculatura e palpando mesmo, sentindo se esse animal responde com alguma sensibilidade dolorosa. Então, a gente também consegue ver presença de nódulos, fasciculação muscular no momento em que a gente está palpando essa musculatura. A gente também pode palpar a linha média dorsal, ver o alinhamento dos processos espinhosos, se existe algum desalinhamento, tanto dorso-ventral quanto lateral desses processos. Isso tudo vai somando informação para a gente durante esse exame, tá? Até a gente chegar nos métodos diagnósticos auxiliares depois. Tudo isso faz parte da nossa avaliação complementar dessa coluna. Espasmos e tensão muscular também a gente consegue avaliar nesse momento da palpação do Mactori. Então, aqui eu tenho os vídeos. Eu não sei como eu uso. Deixa eu ver. Opa. É só no computador? Né? Obrigada, Lê. Não vai passar. Clica 2 vezes em cima dele. Não está disponível. Tinha que ser no meu computador, né? Não tem problema. Vamos sem o vídeo mesmo, eu vou mostrar. Eu vou ir introduzindo vocês. Então, aqui eu faço a palpação pela linha média dorsal, eu vou palpando os processos, sem fazer uma pressão forte, porque se o animal tiver, por exemplo, uma fratura desses processos, ou um desalinhamento, ou uma osteoartrite muito forte, aqui, né, nos processos articulares desta vértebra, ele pode sentir ou alguma dor ou lesão no ligamento supraespinhoso que está passando por cima desses processos, ele também vai sentir. Então, não precisa de fazer força nessa parte do exame. Tá? Com a leve palpação, se o animal tiver alguma lesão ali, a gente já vai colher essa informação. Então, eu vou fazendo já da altura da cernelha, eu vou fazendo a palpação na linha média dorsal. Então, o interessante é cada um criar. O Mactori também ele guia os passos e a graduação, mas ele não faz a metodologia. A metodologia aqui sugerida é a metodologia que eu criei para mim. Mas cada um pode ficar livre para criar a sua própria metodologia de exame, e é o que eu convido a cada um fazer. Sempre criar o mesmo passo e sempre seguir a mesma cronologia dentro do seu exame da coluna. Isso facilita para depois vocês conseguirem
anotar tudo que teve de informação, tudo que teve de lesão, e depois conseguir registrar todo o quadro que esse animal tem dentro de informação da coluna torocolombar. Então, eu vou palpando até a região lombosacra, depois eu venho palpando a musculatura, eu palpo a musculatura do longuíssimo dorsal até o ilho costal, que faz a cobertura da costela, logo aqui. Aqui era um vídeo muito interessante que mostrava o animal reagindo com fasciculação e pequenos espasmos. Que pena que não conseguiu passar, pessoal, perdão, eu tentei eliminar o problema passando a minha apresentação para o computador e perdi os vídeos. Bom, partindo para os testes de mobilidade, os testes de mobilidade são o que a gente faz de mobilização induzida da coluna. Então, a gente faz primeiro, a gente induz a mobilização de dorsoflexão da coluna, então, traduzindo, a extensão e a flexão dessa coluna, tá? Torocolombar, então, existem 3 pontos que a gente vai estimular esses animais, e tem 2 formas que a gente pode estimular, também com as pontas dos dedos, com pressão, ou então com cosquinha. O que funcionar melhor para cada um. Tá? Eu gosto de usar a cosquinha. Então, temos a altura de T10, é o primeiro ponto. A gente tem a extensão torácica. Em T16, a gente tem a extensão torocolombar. E em L4, a gente tem a extensão lombosacra. Aqui também eu tinha os vídeos do animal respondendo a essa mobilização. E no Mactori, a gente tem na graduação exatamente também o que a gente espera dessa mobilização. O quanto esse animal mobilizou, se esse animal respondeu bem à mobilização, se esse animal respondeu de forma agressiva ou não, se esse animal não respondeu ao exame. Tudo isso é informação coletada durante esse exame. Aqui também na base da cauda, agora pensando na flexão da coluna e não da extensão, na base da cauda com o estímulo de cosquinha ou das pontas dos dedos, a gente tem a flexão lombosacra e logo atrás da cartilagem tifoide a gente tem a flexão torácica. Aqui eram os vídeos. Uma pena, novamente. Eu não sei porque eu não consigo passar. Também eram os vídeos agora da lateroflexão. Na lateroflexão, tanto para a esquerda quanto à direita, o estímulo que a gente vai fazer é a mão do lado que você está fazendo o exame, que você quer mobilizar o animal, vai fazer uma pressão no último arco da costela, ou seja, na última costela, e a outra mão vai na base da cauda. Se o animal for muito grande, pode ser na cauda também, com cuidado, e fazer o estímulo de puxar a cauda e a outra mão um estímulo contrário. E o animal vai fazer o estímulo de lateralizar a coluna. Aqui eram os vídeos mostrando. Se o animal quiser morder, coiciar, fugir ao exame, tudo isso é resposta e informação para a gente se esse animal está sentindo dor, se esse animal não está conseguindo fazer a lateralização, se ele não está conseguindo fazer a mobilização, se ele não está conseguindo responder esse exame, se ele está sentindo dor. Tudo é indicativo que talvez tenha alguma lesão ali, e a gente coleta essas informações e leva para os exames complementares diagnósticos. Eu não posso deixar de agradecer a minha instituição, a minha casa primária originária, que me deu toda a fundamentação para eu desenvolver essa pesquisa, a instituição de ensino, de fomento, que financiou esse projeto, o meu grupo de pesquisa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, o meu grande orientador, mentor, professor, um grande pai para muitos de nós aqui, e também a minha co-orientadora, doutora Cíntia Vendrúsculo, que me orientou e me guiou aí, minha grande também mentora na coluna equina.
Muito obrigada a todos pela atenção.